Chegou a hora da verdade. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e falar quais foram os meus motivos de deixar quase 13 anos bem-sucedidos em uma companhia, uma carreira muito bem-sucedida. Mais de 18 milhões de reais de bônus que eu ganhei nessa trajetória. Viagens internacionais, carros, reconhecimento, deixar tudo para recomeçar a vida praticamente do zero aqui dos Estados Unidos. Muitas vezes na rede social vizinha, eu não consigo, através de um vídeo muito curto, explicar todos os meus motivos. Mas hoje para você vai saber tudo, desde o motivo que me fez sair daquela companhia, da minha antiga empresa, até o que me fez brilhar os olhos para o novo empreendimento que eu estou tocando hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Então, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Mello, sou casado, tenho 3 filhos, atualmente eu moro aqui na Flórida, já quase 3 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, mas durante muito tempo eu fui um dos maiores líderes de uma companhia de cosméticos de marketing de relacionamento do Brasil. Viajei o Brasil inteiro palestrando, tive milhares de pessoas na minha organização. Como já disse, ganhei muito dinheiro e posso falar a verdade? Foram os meus melhores anos da minha vida. E no âmbito pessoal, no âmbito profissional, eu nunca imaginei que o marketing de relacionamento de fato pudesse tirar uma pessoa de dívidas, de uma pessoa totalmente desacreditada profissionalmente e pudesse levar naquele patamar. Por mais que eu lia isso nos livros e visse isso em outras pessoas, eu nunca imaginava que aquilo poderia ter acontecido comigo de fato. E aconteceu, foi tudo verdade. Só que começou a ter momentos extremamente desafiadores, né, na minha trajetória junto com a outra companhia, e eu senti ali que talvez em meados da pandemia, aonde a companhia ela começou a mudar muito o posicionamento dela. Para quem não sabe, uma empresa de marketing de relacionamento, quando ela junta muito as peças e ela quer vender para o cliente final e ela tem uma diferença na sua comunicação, a gente começa a ficar um pouco perdido. Um pause, tá? Eu tenho muito respeito pela minha trajetória, pela outra companhia, por tudo que eu ganhei lá. Eu sou muito grato. Só que chegou um momento que as visões, elas começaram a se dividir. A empresa ora era uma empresa de venda direta, ora era uma empresa de marketing de rede, ora era uma empresa multicanal, e para mim começou as coisas ficarem muito confusas naquele momento. E o negócio de lá para cá veio caindo, da pandemia veio caindo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma esperança que aquela empresa fosse abrir operações aqui no mercado americano, porque isso inclusive já tinha sido anunciado em convenções, em eventos, que era meta da companhia, entrar em Portugal, entrar nos Estados Unidos. E eu, como venho de uma família muito humilde, e eu não tive acesso a estudo muito cedo, eu não falava inglês na época, falei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou me preparar, já é um sonho meu de morar nos Estados Unidos, então vou para lá fazer esse terreno e me preparar. Durante mais de 1 ano e meio, eu fiquei dando suporte para minha equipe no Brasil online e esperando, na esperança que a empresa abrisse as operações aqui. Só que eu não queria que isso acontecesse, a empresa veio piorando mais e mais e chegou um momento que as coisas ficaram insustentáveis para mim. E eu tomei a decisão de começar a olhar e avaliar o que eu ia fazer profissionalmente aqui nos Estados Unidos. Eu posso dizer aqui, abrindo meu coração, que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. É como se a outra companhia fosse assim a minha segunda pele. É como se eu tivesse que deixar para trás parte de mim.
Eu sei que é muito profundo o que eu vou falar, os cristãos falam muito a sua identidade vem de Deus. Só que o que a sociedade prega, que identidade é aquilo que você constrói profissionalmente. E aquilo foi minha construção, então foi muito difícil para mim. Durante os 2 primeiros dias que eu me desliguei da companhia, eu chorava como criança. Parecia que tinha morrido alguém da minha própria família, porque lá era o meu porto seguro, lá era a minha fonte de renda, lá era o discurso que eu pregava durante quase 13 anos. Então foi muito difícil, não foi fácil, não foi assim, o Daniel quer trocar de companhia. Não, gente, eu não conheço nenhum profissional sério nesse mercado que ele queira trocar de companhia. Conheço os picaretas, que eles querem ficar toda hora buscando uma oportunidade para migrar a rede. Eu não, gente. Eu fui buscar uma empresa fora do país e uma empresa que nem tem operação ainda no Brasil para recomeçar a minha jornada profissional. Então, eu vou colocar vamos colocar assim, terrinha, nessa primeira parte do vídeo que eu tô falando os meus motivos, posicionamento, que eu não queria sair, mas aquilo ficou no meu passado. E eu não tô julgando a empresa, tá? A empresa teve os motivos dela. Ela precisava sustentar a fábrica, a família, as decisões que eles tomaram, e eu super respeito eles como pessoas e profissionais. Mas eu, como profissional de multinível, eu já não estava mais alinhado com aquela mesma visão. Então, durante mais ou menos uns 8 meses, eu fiquei estudando outra companhia, que daqui a pouco já falo o nome da empresa. E eu falei assim, para ser o meu last dancing, que eles chamam aqui nos Estados Unidos, a última dança, eu precisava ser o quê? Uma empresa muito séria. Eu não ia me aventurar com uma empresa de promessas de enriquecimento rápido do dia para a noite. Não, eu não ia jogar o meu nome na lata do lixo. Eu precisava de uma empresa à altura da história que eu construí nos meus últimos anos. Então o que eu fiz? Comecei a buscar empresas sérias. E quando a gente fala de empresas sérias, desculpa Brasil, sou brasileiro, amo o nosso país, amo verdadeiramente o nosso país. Mas no Brasil é extremamente complicado. Extremamente complicado você achar uma empresa séria. Porque muitas empresas no Brasil, elas começam de uma forma piramidal, pagando muito bônus, principalmente para recrutamento, e depois elas vão fechando a torneira, fechando. Mudam todo o plano de remuneração várias vezes e o negócio acaba não se sustentando no Brasil. Então eu falei, cara, eu vou buscar uma empresa séria. E eu comecei a avaliar, e aqui estão os 3 motivos que eu tomei a decisão de me envolver com essa nova companhia, que eu vou começar pelo primeiro. Uma empresa de 20 anos de mercado, uma empresa pública que opera na Bolsa de Valores da Suécia e uma empresa extremamente auditada, porque uma empresa, para ela ser pública, para ela estar na Bolsa de Valores, ela tem que ser auditada, os números têm que ser públicos. Então isso me chamou muito a atenção. Então tinha uma empresa de 20 anos operando dentro do marketing de relacionamento. Não era uma empresa de PowerPoint. Não é uma empresa que nasceu do dia para a noite e depois virou multinível. Não, era uma empresa de 20 anos de mercado, que ela nasceu na Noruega, começou a fazer expansão no velho continente e hoje ela está fazendo uma expansão mundial. Então ela veio crescendo de uma maneira extremamente sustentável nos últimos anos. Então, primeiro ponto, inquestionável, a segurança que a empresa me passa, tá? Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto que me chamou muita atenção, aqui eu fiquei apaixonado. Além do segmento, que é o segmento de bem-estar que ela atua hoje, que é o segmento que mais cresce no mundo, ela tem um produto único, exclusivo e patenteado. E eu quero contar uma história muito importante para vocês. Se você buscar hoje, pode ser através da inteligência artificial ou estudar um pouco mais sobre isso, os 3 principais suplementos que as pessoas precisam, que nós temos deficiência nutricional, eu posso falar que é a vitamina D3, é o magnésio e é o ômega 3. E aqui eu vou falar do ômega 3, que é um dos produtos da empresa, que é o carro-chefe dela, e ela conseguiu um grande diferencial
Por isso que é um produto diferente dos outros ômegas tradicionais de mercado. Essa empresa, ela tem um teste, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, ó. Tenho aqui, ó. Um teste de sangue seco que avalia como que está a inflamação do corpo da pessoa, porque excesso de ômega 6 que vem dos óleos vegetais, o que eles mostram? Inflamação no nosso organismo. Então nós temos um grande problema de ordem mundial por conta da nossa alimentação hoje. A nossa alimentação é uma alimentação extremamente inflamatória por conta do excesso dos óleos vegetais. E por outro lado, nós temos deficiência de um nutriente importantíssimo, considerado como um nutriente essencial para a nossa sobrevivência, que é o ômega 3. O ômega 3 hoje, a grande maioria dos ômega 3 de mercado, eles não têm qualidade. Eles oxidam muito fácil. Então o que a empresa fez? Desenvolveu uma parceria com um laboratório extremamente respeitado na Noruega, em Oslo, que ele faz uma avaliação se o ômega 3 que você está consumindo está sendo efetivo para o seu organismo. E se você também não é consumidor, ele mostra o nível de inflamação ali do teu organismo. Então, o teste verifica se você precisa do produto. E pasmem, 97% da população global precisa desse produto. Porque essa empresa já fez 1.700.000 testes no mundo. E 97% das pessoas não passaram nesse teste. Então ela tem um teste que certifica se a pessoa de fato precisa do produto, aonde 97% das pessoas precisam, e depois ela tem um produto chamado Balance Oil. O que é o Balance Oil? É uma combinação sinergética de ômega 3 da melhor qualidade, extraído de peixes pequenos capturados de maneira sustentável, junto com 40% de polifenóis de azeite, que é o azeite espanhol. Então, 60% da fórmula, um anti-inflamatório natural. 40% da formulação, o quê? Um antioxidante. Um antioxidante que ele funciona para o teu organismo, mas também que ele protege o ômega 3 para ele não oxidar. Este nosso produto, Balance Oil, ele oferece 4 vezes mais absorção do que qualquer ômega 3 de mercado. E como nós sabemos isso? Através de mais de 1.700.000 testes que foram feitos no mundo inteiro. Então, olha só como as coisas vão fechando. Uma empresa séria, um protocolo científico muito sério, tanto com o teste quanto com o produto, fora os outros produtos que a empresa já tem na linha, que são maravilhosos, mas eu estou falando do diferencial e do carro-chefe. E o terceiro ponto que me chamou a atenção: timing. Timing é totalmente diferente de pioneirismo. Eu não sou pioneiro dessa empresa. Eu não sou. Essa empresa já tem 20 anos de mercado. Mas aqui nos Estados Unidos não existe nada na comunidade brasileira. Ela é muito pequena ainda aqui nos Estados Unidos e ela ainda não abriu o Brasil. E eu vou te falar alguns dados para falar de timing. A nossa empresa está posicionada em ser uma empresa de nutrição baseada em testes. É uma empresa que ela está puxando esse movimento global. Porque as pessoas estão cansadas de, será que esse suplemento funciona? Será que isso é verdade? Aqui não tem será, não tem achismo, tem o quê? Testa e comprova. E esse laboratório é um laboratório independente da Zinzino, tá? É um laboratório chamado Vitas Analytical Services, que é o maior laboratório do mundo hoje que tem essa tecnologia de sangue seco e é parceiro de Harvard, de Cambridge, das principais universidades do mundo. Então, alguns dados que me abriram muito a mente do tamanho do mercado. O mercado de bem-estar hoje, ele movimenta 178 bilhões de dólares ao ano. Só que esquece o mercado de bem-estar, porque a nossa empresa está posicionada dentro do mercado de bem-estar. Só que olha o outro diferencial. 500 milhões de pessoas no mundo já consomem ômega 3.
E a grande maioria dessas pessoas não conseguem receber o benefício do ômega 3. O ômega 3 não chega lá nas células. Por quê? Porque ele oxida antes. Então, eu tenho um mercado só de pessoas conscientes. Eu posso falar que mais de 90% das pessoas não recebem o benefício desse produto, e uma empresa que tem uma base financeira, estrutural, protocolos e um timing muito correto. Eu acabei de voltar de uma convenção nacional que aconteceu dessa empresa aqui no Texas. Eu fiquei encantado com a forma que essa empresa está crescendo, com uma base de clientes gigantesca. Hoje uma base de 1 milhão de clientes no mundo, subscritos. Sabe o que é subscrição? A pessoa recebe o produto todos os meses na casa dela. Por quê? Ômega 3 é um nutriente essencial que a gente não consegue achar hoje na nossa alimentação moderna. A alimentação moderna, ela é feita pelo homem. Antes nós comíamos alimentos que vinham da natureza. Hoje nós não temos acesso a ômega 3 de qualidade na nossa alimentação. Então nós temos diferenciais de empresa, de produto, de crescimento, de solidez. E eu vou falar para vocês uma coisa muito séria. Essa empresa ainda não entrou no Brasil, mas eu vou falar para vocês que é a próxima Billion Dollar Company. Eu não tenho dúvida que nos próximos 5 anos a Zinzino vai se tornar uma das maiores empresas de marketing de relacionamento do mundo. Só que é uma empresa genuína de marketing de relacionamento, que não vende através de marketplace, que não concorre com seus distribuidores, que é uma empresa que tem um payout extremamente alto. Por quê? Porque ela tem um produto exclusivo. Então, vamos lá. Algumas coisas ruins acontecem na nossa trajetória pra gente conhecer coisas boas. Sou muito grato pela minha antiga empresa, pela história que eu construí dentro dela, só que eu tenho certeza que com tudo que eu estou na minha mão agora, nós iremos construir uma história mundial. Eu quero colocar o meu nome no topo da lista do multinível mundial. E para isso, sabe o que eu preciso? Pessoas comprometidas junto comigo. Por enquanto aqui nos Estados Unidos, na Europa, e daqui a pouco nós estaremos no Brasil. Eu acho que eu devia um pouco, né, esse posicionamento meu de por que o que me fez sair, o que eu enxerguei, para onde eu estou indo, o que nós estamos construindo, e eu tenho certeza que nós vamos tirar a Zinzino hoje, que é o nome da companhia, de 1 milhão de clientes. A meta dela nos próximos 10 anos ter 10 milhões de clientes. Essa empresa vai crescer 10 vezes mais nos próximos anos, crescendo de uma maneira extremamente sustentável, com base científica, produto validado e com pessoas que não estão crescendo aqui pelo oba-oba. Estão crescendo porque o produto funciona, o produto traz retenção e a empresa é muito séria. Então, pega esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque muitas pessoas que vivem no Brasil nunca fizeram multinível de verdade. Eu tenho essa impressão que nunca exatamente eu tive a informação que eu tenho aqui hoje, que eu enxergo aqui nos Estados Unidos, que eu enxergo na Europa, de empresas longevas. E a gente em breve vai levar essa estrutura, essa longevidade, esse protocolo para os nossos amigos brasileiros, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui os seus comentários e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. A gente se vê nos próximos conteúdos.